inclusão é aproximar aqueles que historicamente foram deixados de lado. É comum relacionar o conceito de inclusão digital ao acesso de computadores e redes, desconsiderando o fato do usuário saber ou não usar tais recursos. A dificuldade de recurso financeiro para se ter acesso a um computador conectado à internet é o principal obstáculo enfrentado pelas pessoas de baixa renda, mas não é o único. A maioria delas também não sabe como manusear o computador, os chamados analfabetos digitais. Por isso, o combate à inclusão digital é muito mais do que entregar computadores a todos. É necessário uma inclusão midiática, baseada na leitura crítica e vivência de produção. Mário Kaplum, que era alguém da comunicação social com experiência em produção de televisão, inclusive experiência nos bastidores de como funcionavam os meios de comunicação de cunho comercial. Com todo esse repertório, ele inicia um trabalho chamado Leitura Crítica dos Meios, que consistia em juntar pessoas leigas e adultas, especialmente os camponeses, para com eles desenvolver um trabalho de percepção de quantos meios de comunicação moldam o nosso modo de pensar, agir e ser. Ele reconheceu que era necessário que as pessoas leigas e simples, os trabalhadores, começassem a utilizar as tecnologias dos meios de comunicação para se organizarem e para se conhecerem. A partir daí, ele desenvolveu o que é conhecido como Cassete Fórum, que consistia em integrar camponeses de regiões muito distantes usando um gravador, que na época era chamado de cassete. Era um gravador que servia para as pessoas se ouvirem, no caso, os trabalhadores. E em pouco tempo, ficou provado que todas as pessoas que assistem TV e que ouvem rádio também são capazes de usar as tecnologias desses meios para falar de si. Então, em determinado momento, esse trabalho de educar-se usando os meios de comunicação, ele chamou de educomunicação. Eu falo muito do imperativo tecnológico, que é do imposto pelas tecnologias novas. São tecnologias que trabalham na perspectiva, primeiro, de uma popularização muito grande, de uma universalização de acesso. Todo mundo, basicamente, no mundo inteiro, começa a ter acesso a essa tecnologia. Isso está trazendo uma quantidade enorme de pessoas no mundo inteiro a produzirem material, a produzirem conteúdo, a produzirem texto, a produzirem música, a produzirem ciência. Agora, o sistema, de um modo geral, tem que se defrontar com essa problemática nova criada pela tecnologia e pelo consumo dela. Pessoal, quem tem computador em casa? Levanta a mão. Eu. Nesta escola, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, 15 mil notebooks foram entregues para os alunos há pouco mais de um mês. E eles já fazem muito sucesso na sala de aula. Hoje a gente está fazendo uma matéria para um blog da nossa escola. O que é legal é escrever nos teclados, digitar, mas legal. Tem que ter um olhar assim para o que já está acontecendo. A escola não pode, ficar naquele mundo à parte. Na escola a gente não tem tecnologia, tem que ter, porque já está na vida deles. Você viu quantos alunos aqui têm acesso em casa? Eles têm acesso já. O programa Um Computador por Aluno, o PROCA, do governo federal, pretende ser um projeto educacional utilizando tecnologia e a inclusão digital. A criança precisa de algo mais do que simplesmente o caderno, a lousa, o lápis, e o computador, esse laptop com eles, está sendo algo interessante para trabalhar em sala de aula. E que ambos, pais e crianças, entendem que a habilidade mecânica ou técnica de operar os equipamentos já é suficiente para que eles convivam com o sistema sem se esforçar. A máquina, ela é uma parte da solução como um todo. A solução educacional, a solução tecnológica é uma coisa muito mais ampla, né? Os professores, eles precisam de muito preparo, eles precisam de muito treinamento para lidar com a tecnologia. Eles precisam ter material pedagógico, curricular, digital à sua disposição. Muitos dos professores acabam criando o seu próprio material, né? Esses dispositivos, eles requerem uma conectividade, um ambiente de conectividade dentro da escola ou dentro da classe, muitas vezes fora da escola até, porque os alunos acabam levando o computador para casa. Quando nós ingressamos com o tema educomunicação sobre esse universo, a primeira preocupação que nós temos, ou a primeira
primeira manifestação que nós temos é uma manifestação de um certo regozijo, de uma certa alegria, no sentido de dizer que a juventude, as crianças, os adolescentes se motivaram, estão motivados a entrar em contato com o conhecimento, a entrar em contato com novas formas de relacionamento com o mundo. Esse é um fato muito positivo. Porém, o que preocupa a educomunicação é o fato de que os adultos, e entre os adultos a escola, não tomam essa questão como uma questão de pauta. Não é pauta da escola discutir a relação com a mídia. Ainda que exista um esforço grande da sociedade, de ONGs, organizações sociais nesse sentido, a escola em si, ela está muito segmentada em conhecimentos fechados, e a questão da mídia é uma questão que ela deixa marginal e não se preocupa com isso. Então, esse é um problema, especialmente levando em consideração que a confiança que os jovens têm em relação a esse instrumento não corresponde a um conhecimento que exige maturidade psicológica e conhecimentos a respeito de valores da sociedade para que esse convívio seja adequado. Essa máquina, ela tem inúmeros recursos, mas o recurso principal dela são as pessoas que estão atrás dela. Qual o papel fundamental da educação no processo das tecnologias e do uso da internet como veículo do processo do poder do conhecimento humano? É extremamente relevante para que a efetivação de outros direitos aconteçam, que exista o direito ao acesso à informação e, portanto, o direito de acesso à internet. Para que a gente tenha um acesso à internet de fato no Brasil, a gente precisa garantir o acesso físico, ou seja, uns cabos que passem fibra, que a gente tenha uma rede pública, uma infraestrutura pública que garanta o acesso à internet para todas as pessoas do país. Se a gente não pensar nisso, a gente vai estar privilegiando alguns grupos da sociedade de informação, enquanto outros não vão ter acesso à internet, não vão ter acesso à informação e vão estar tendo o exercício da sua cidadania prejudicado. Se for comparar com Coreia e Japão, estão conectados a 60, 70, 100 megabits por segundo, velocidades 100 vezes maiores do que as nossas. E o problema não é velocidade, é velocidade por que preço? Não é? Pelo mesmo preço que eu pago 1 megabit de banda larga no Brasil, eu teria acesso a 50 megabits na França ou na Inglaterra e até mais nos principais países. A gente costuma dizer que o Marco Civil trabalha num tripé, que as pessoas precisam entender. A defesa da liberdade, a defesa da privacidade e a defesa da neutralidade. Ótimo. Desses três tripés, o que talvez seja mais difícil de entender é a neutralidade da rede. O que é a neutralidade? Digamos que a internet seja uma estrada, porque os nossos dados trafegam por cabos. E o controle desses cabos, por onde os nossos dados trafegam, são feitos o controle pelas telecomunicações, pelas empresas de telecomunicações. Então, digamos que esses cabos são estradas. Se não houver neutralidade, as pessoas que administram essa estrada vão dizer: caminhão pode passar, carro pequeno não. Caminhão trafega com muita velocidade, carro pequeno trafega só a 30 por hora. Se ele quiser trafegar 120, ele vai ter que pagar mais por isso, um pedágio maior. Exatamente. Isso destrói a neutralidade, você não tem neutralidade. A neutralidade é para que todos nós tenhamos o mesmo acesso e trafeguemos na mesma velocidade, que você possa, por exemplo, ter o seu site pessoal seja acessado na mesma velocidade que o site da Globo. Então tem uma série de questões ligadas à propriedade intelectual, ao direito autoral, enfim, a relação entre Estado e sociedade civil, papel regulatório do Estado, papel distribuidor do mundo empresarial, enfim, uma série de coisas, a questão autoral, direito autoral, como remunerar titulares de direito autoral, quem é titular de direito autoral, essa coisa dos conteúdos gerados pelo consumidor, pelo telespectador. E eu fui percebendo que a cultura digital, na verdade, é uma cultura mesmo. Depois surgiu a palavra hacker, né? Então, eles usavam muito essa palavra, né? da cultura hacker, né? E eu fui vendo que essa expressão ela cabia não só para o universo da cultura digital, mas ela era um comportamento que se estendia às outras áreas das relações humanas. Primeiro, a generosidade com que as pessoas todas envolvidas com isso compartilhavam o conhecimento, e todo tipo de conhecimento, e não é só o conhecimento de tecnologia.
né? São pessoas que disponibilizam, pessoas que o que sabe coloca rapidamente numa roda e sempre numa roda da forma mais democrática possível e que acreditam no outro. Diz, não, você pode, vem, senta aqui, faz, olha aqui o equipamento, pode usar. Né? E a gente assustado, com medo de usar equipamento, de danificar, enfim, de errar, e eles estimulando a gente a que usasse, que a gente dominasse mesmo a máquina. Olha, não tem segredo, é uma questão de hábito e tudo. Quer dizer, como é que é, quem é, como é que se enfatiza a questão do compartilhamento, e ao enfatizar a questão do compartilhamento, do software livre, dos códigos abertos, como é que a gente vai estabelecer quem é quem? Quem é dono disso, quem é dono daquilo, quem tem direito àquilo, outro, ou quem não é. São direitos coletivos, a questão da formação dos coletivos, as redes sociais, essa produção toda que é feita em rede. Então são questões que estão colocadas hoje em dia para o mundo inteiro. O peer-to-peer, os meninos que baixam arquivos de outros meninos, enfim, com milhares de músicas e etc, etc, podem ser criminalizados, devem ser criminalizados. São questões que estão se discutindo. Eu acho que o século XXI aconteceu o seguinte, aconteceu uma fusão entre os hackers e os ativistas. Antes, o hacker produzia código e não queria saber de política, porque ele queria fazer o compartilhamento e queria se divertir e queria desenvolver aquilo que ele acha que deve ser desenvolvido. Mas ele queria fazer isso colaborativamente, então é um individualismo diferente, é colaborativo. Só que quando veio os caras, os traficantes do copyright, a indústria do copyright, falar a internet não pode continuar sendo uma plataforma de compartilhamento, o hacker percebeu que ele tinha que entrar nessa briga. Aí ele começa, por causa da luta em defesa da liberdade de conhecimento, a se juntar com os ativistas. E o Anonymous já que começa com uma brincadeira e depois se politiza em defesa da liberdade. Porque como é que você impede rolezinho? Como é que você impede manifestação anti-Copa? Como é que você impede Black Bloc? Cortando a rede social. Por que o Marco Civil é uma questão importante para a sociedade brasileira? Porque o número de usuários da internet é muito grande e vem crescendo cada vez mais. Parte dos nossos serviços, atividades, hoje se desenrola na internet. Todo mundo usa a internet para fazer pesquisa, para receber e-mails, para falar com amigos, encontrar amigos, para pagar contas de bancos. Ou seja, porque boa parte da população está usando e a tendência é crescer, nós precisamos criar um marco legislativo, quer dizer, um conjunto de regras que definam os direitos e os deveres do usuário da internet. Agora a gente tem uma Constituição aprovada em 88, a Constituição Cidadã, que garante a todo cidadão o direito à comunicação, quer dizer, considera o direito à comunicação e à informação como um direito humano. Então, nós precisamos preservar, sim, esse espírito democrático da internet e o acesso igualitário das pessoas à internet. Nada contra as telecomunicações, elas podem participar do debate, mas elas já lucram demais da gente. É verdade. Elas já ganham muito. É verdade. Né? Então, são questões com as quais a sociedade contemporânea vai ter que se defrontar seriamente. Não adianta ficar dizendo, mas não pode, é ilegal. As leis têm que se adaptar às novas realidades e não o contrário. Se você conecta elas ao conhecimento que já foi produzido no mundo, aí sim, você está fazendo a verdadeira revolução, você está fazendo a verdadeira inclusão digital.